Ponto de partida está começando e eu particularmente feliz da vida porque você está aí do outro lado, quem sabe já com a sua Bíblia aí à mão, com aquela caneta, com aquele marca-texto para fazer as anotações, porque o tema de hoje é extraordinário. Nós vamos estudar a respeito de saúde. É um tema tão na moda, não é verdade, tão atual, mas o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Então você pode nos enviar o seu questionamento, a sua sugestão de tema, interagir com a gente através do nosso Instagram, ali no perfil Adventistas ASP. Registre ali o seu comentário, vai ser um prazer interagir contigo lá, combinado? E lógico, chame os seus amigos, compartilhe aí essa informação nas suas redes sociais agora. Olha, o ponto de partida está começando, chama a família para frente da telinha e a gente vai poder estudar juntos a palavra de Deus. Mas antes, você já sabe, a gente nunca abre a Bíblia sem antes falar com Deus, pedindo a bênção dele para o estudo da sua palavra. Então, se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos juntos falar com o Senhor. Querido Deus, eu quero pedir uma bênção especial por estes amigos que estão comigo aqui no ponto de partida mais uma vez. A tua palavra é extraordinária, ela fala de todos os assuntos importantes para a nossa vida, dentre eles a saúde. Nós queremos aprender como viver mais e melhor através da tua revelação. Então, nos abençoe no estudo de agora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, chega pra cá, ponto de partida começando aqui na telinha da Band, você é o nosso convidado especial. E hoje o assunto tá pra lá de interessante. Você sabia que a Bíblia fala sobre saúde? É isso mesmo, você pode se surpreender com a quantidade de orientações que a palavra de Deus traz sobre esse assunto. E para falar sobre isso, eu já estou aqui muito bem acompanhada com os nossos convidados, pastor Juscelino dos Santos, ele que está sempre por aqui no ponto de partida, nos auxiliando, a compreender mais da palavra de Deus, e também é o diretor da Escola Bíblica Novo Tempo, aqui para a região sul do Paraná. Pastor Juscelino, bem-vindo de volta, está em casa, né? É isso aí, obrigado, Jordana, muito prazer estar aqui. Você que está em casa, é sempre bom ter a sua companhia. É isso mesmo. E acompanhando o pastor Juscelino, nós temos aqui o pastor Rafael Reis. Nos dá alegria de retornar ao programa, né, pastor? Já está quase de casa aqui também, né, pastor? Pelo tanto de vezes que já aceitou aqui o nosso convite. Muito obrigada, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Jordana, pastor Juscelino, um amigo, né? E você também, amigo e amiga de casa que acompanha o programa Ponto de Partida. Que bom estarmos juntos. E olha, hoje a gente está super animado por aqui. Eu quero aproveitar para oferecer para você um presente bem especial. Você já conhece a revista do programa Ponto de Partida? Um estudo bíblico completo, um guia de estudos para você conhecer não só sobre esse assunto que vamos discutir hoje, mas sobre muitos outros temas. São 14 temas no total. E olha, é um presente que a gente quer dar para você e você pode receber aí no conforto da sua casa. Então presta atenção, pegue o seu celular agora mesmo, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV. Vai abrir aí um link onde você pode mandar o seu endereço, a nossa equipe vai conversar com você com muito carinho, para te atender e fazer com que você receba esse material tão especial que foi preparado aqui pela nossa equipe com muito carinho para que você possa se aprofundar e conhecer muito mais da palavra de Deus. Combinado? E se você já está com a sua revista, aproveite para acompanhar mais esse estudo, para fazer anotações aí na sua revista, para ler os textos também sugeridos ali, porque a revista sempre traz material a mais. A gente não consegue apresentar tudo aqui no programa, né, pastor Juscelino? Então, a gente já pensou nisso com muito carinho para que você que gosta de ir além do que é apresentado aqui possa estar aí se aprofundando cada vez mais, ok? E olha, a gente começa aqui conversando com o pastor Rafael, inclusive, pastor, eu gostaria de te apresentar adequadamente. O pastor Rafael, ele é um dos pastores que atendem a igreja aqui central de Curitiba, onde nós gravamos o nosso programa. Então, eles gentilmente nos recebem aqui, na casa deles, para que a gente possa gravar o ponto de partida. Pastor, aproveita para mandar um abraço aqui para o pessoal da Central de Curitiba. Com certeza. Um abraço pastoral. Eu sou o pastor aqui da área da criança e adolescente, então um abraço para as minhas ovelhas que eu pastorei aqui na Igreja Central de Curitiba e a você que também faz parte dessa família agora do ponto de partida. Muito bem. E olha só, agora a gente vai começar a falar do assunto de hoje, que é saúde. Hoje em dia, pastor, a saúde ela é uma preocupação geral, né? Inclusive, alguns dias eu estava lendo
uma matéria que falava que os jovens de hoje em dia, eles estão mais preocupados com a saúde do que algumas gerações anteriores. Por exemplo, o jovem hoje, em alguns lugares, ele está bebendo menos, porque ele entendeu que o álcool faz mal para a saúde, né? O jovem hoje, ele não está mais tão afim da balada, porque ele entendeu que dormir é algo muito importante para a saúde dele. Eu fiquei muito surpresa com esse estudo, mas de um jeito bom, de um jeito feliz, né? E a Bíblia, ela já traz essas orientações há muito tempo atrás, né? O que a gente pode perceber na Bíblia? Com o que a Bíblia compara o nosso corpo, por exemplo? É interessante notar, Jordana e amigos e amigas, que a Bíblia fala sobre os principais temas essenciais para a vida humana, de modo geral. E a saúde é um tema essencial, porque sem saúde você não consegue se comunicar com Deus nem com o próximo. Então, a Bíblia faz uma comparação interessante, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, aqui é bem clara a Bíblia. A Bíblia compara o nosso corpo a um lugar aonde Deus habita. Ou seja, o nosso corpo é um templo. É isso que a Bíblia está dizendo? Exatamente, um templo, um santuário onde Deus habita. E para que a vida possa existir, há um fôlego desse Deus que está agindo em nós, né? Mas também a nossa mente é uma antena sobre a qual Deus comunica conosco. Então, é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Deus age. E através do meu corpo, eu posso glorificar esse Deus ou desonrar esse Deus. Então, a Bíblia compara o nosso corpo com uma habitação de Deus. Ou seja, muito mais que uma questão de saúde, que é super importante, que é primordial para que a gente possa ter essa vida abundante que Deus deseja para nós. Mais do que questões estéticas, porque tem muita gente que além da saúde também cuida do corpo por questões estéticas, né? Quem vai para academia e tudo mais, tem geralmente esses dois focos. E além disso, nós temos essa terceira questão, que é a questão do templo do Espírito Santo, que na verdade é a primeira, né, com a qual a gente deve se preocupar, porque não tem como viver bem sem a presença de Deus na nossa vida, né, pastor Juscelino? Como é maravilhoso saber que Ele habita em nós, que Ele está conosco o tempo todo, né, que Ele não habita num templo feito por mãos humanas, mas que Ele escolheu habitar em mim e em você, né? Amém. Olha, Jordana, quando eu falei com o pastor Rafael sobre nossa experiência que viveríamos aqui hoje com você, falando desse tema tão rico, que é saúde, ele falou assim, estaremos lá bonitos e saudáveis. Eu acho que ele cumpriu mais do que eu aí, essa colocação. Na beleza, você ganha. Mas, obrigado. Na saúde, você temos que fazer certo. uma análise. Brincadeiras à parte, é o seguinte, existe uma palavra muito interessante que é entusiasmo. Você é uma pessoa entusiasta. O sentido dela é Deus dentro. É claro que a habitação de Deus, meu corpo como habitação, a casa de Deus, o santuário de Deus, é uma linguagem poética, é uma metáfora, uma linguagem poética. E o pastor Rafael explicou muito bem, Deus se aproxima de nós, quer estar perto, Ele fala a nossa consciência, mas para Ele ter acesso à nossa mente, à nossa consciência, nos ajudar a tomar decisões importantes, a termos uma conexão espiritual com Ele, no relacionamento à oração, compreensão da Bíblia. É fundamental que nosso organismo também esteja bem. A relação mente e corpo, ela é muito íntima, psicossomática, né? Se você não está bem fisicamente, seu lado emocional não vai estar bem e a sua saúde espiritual vai ser afetada também. Existe uma relação muito íntima entre o cérebro e o segundo cérebro, como a medicina hoje informa, que é o intestino, por exemplo, né? Eu encerro dizendo o seguinte, aquilo que nós comemos vai afetar drasticamente a produção dos nossos pensamentos, nossa capacidade de adorar a Deus, né? Por exemplo, quem se alimenta de muito açúcar vai liberar muita dopamina e é viciante e extenuante também para o cérebro, causa ansiedade, vai afetar o humor. Então, quer ter um equilíbrio mental e espiritual, saiba se alimentar bem e tenha um bom estilo de vida, que é aquilo que você colocou há pouco. Agora, ainda colocando essa questão do templo do Espírito Santo, pastor, que coisa linda que o senhor colocou aqui. O Deus do universo, né? O Rei do universo, Ele quer a sua companhia.
Ele quer estar perto de você. Isso é uma coisa muito extraordinária, porque de repente se a gente marcar uma audiência, né, com, vamos dizer assim, com o prefeito da cidade, né, que dificuldade a gente vai ter para ter acesso com o presidente da República, mas o Rei do Universo, aquele que habita no trono celestial, ele quer a sua companhia, pastor Rafael. Isso é maravilhoso, né? E é interessante notar que este ser colocou em nós um fôlego de vida e essa capacidade de nos comunicarmos espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que o ser humano ele tem um corpo, ele tem uma mente que envolve nossas emoções, nosso raciocínio, mas é espírito porque ele pode se comunicar espiritualmente com Deus. Então é indivisível isso. Agora, a gente já sabe, e a gente já deve ter ouvido falar inúmeras vezes, que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para a glória de Deus. Comer e beber também são coisas que a gente precisa fazer para a glória de Deus. A Bíblia especifica, pastor, alguma orientação com relação à nossa comida e à nossa bebida? O senhor poderia ler para a gente algum texto? Claro. Você fez menção, Jordana, naturalmente, de 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Trabalhar, brincar. Mas aqui está falando especificamente, né, daquilo que nós ingerimos. Pensei um pouco, agora há pouco, né, sobre a relação daquilo que nós comemos com a nossa saúde física, emocional e espiritual. A Bíblia tem vários conselhos. Eu vou introduzir, eu acho que o pastor Rafael pode complementar bem, porque ele é um homem saudável, né? Opa! Olha, pode melhorar, viu? Pode. Sempre há espaço. Olha só, lá em Levíticos, capítulo 11, é um clássico esse texto, tem muitos conselhos de Deus, olha, para aquela geração do passado, né? Quando a ciência não tinha se desenvolvido tanto, Deus falou aquilo que pode comer e aquilo que não pode. E hoje a ciência vem confirmando. Eu apenas destaco aqui, olha só, tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Ou seja, o boi, por exemplo, ele rumina, né? A digestão dele é feita passo a passo, ele engole, depois volta, ele mastiga. De forma leiga falando, é isso. E a liberação de toxina é mais fácil no boi, por exemplo, do que no porco. É por isso que aqui diz assim, também o porco, porque tem unhas fendidas e casco dividido, mas não rumina. Claro, aqui no contexto, na outra parte, quando fala de alimentos que não podem ser ingeridos, aqui concentra-se mais em relação a carnes. Então, veja, o porco jamais, cientificamente falando, tem um verme no porco que a temperaturas altíssimas não destrói. O organismo do porco, o sistema digestório do porco, ele não é tão complexo assim. Então, o que entra contamina, por mais que o porco seja bem tratado, contamina o sangue do porco. Porco já se diz, né, come o que não presta. E eu encerro dizendo o seguinte, aqui também fala em Levíticos que o peixe, frutos do mar, por exemplo, nenhum pode ser ingerido. O peixe que pode ser ingerido é aquele que tem escama e barbatana, quando pescado, ok? Acho que... Ou seja, existem certos alimentos, pastor, que o senhor está colocando, que Deus aconselha a gente não consumir. Então, nessa lista nós temos o porco, ou seja, a carne suína, né? Nada de bacon, pastor? Nada de bacon. Como é que faz, pastor? É difícil, né? Mas você tem que substituir, né? É um desafio, mas tem que substituir por algo melhor, né? Tem gente que tem a habilidade de cozinhar, que faz até parecido o sabor, né? Com o pão até, né? Eles fazem aquelas coisinhas lá. Mas assim, substituir. É uma reeducação alimentar, paladar, inclusive, né? O peixe, eu amo salmão, tilápia, né? Mas peixes que não têm escama... Deus nos deu muitas opções, né? São poucas coisas aqui que Deus ele desaconselha. E quando ele desaconselha, pastor Rafael, ele tem uma boa razão para isso, né? A gente já vê diversas pesquisas que falam, né, desse tipo de alimento que Deus proibiu, demonstrando que Deus estava certo no que ele estava pedindo para a gente. Ele é o nosso Criador, né? Ninguém melhor do que o Criador sabe aquilo que a gente necessita. E a Bíblia ela é o manual do Criador, né, pastor? Exato. Se você tiver curiosidade, Levítico 11 é uma lista imensa,
pastor citou aqui a carne de porco, mas se você for olhar na lista ali, você vai encontrar que em outros países se consumem outras carnes que não são comuns no Brasil, mas que também podem deixar a população mais suscetível a doenças. Eu vou citar aqui, por exemplo, aqui cita o macaco, cita o morcego, cita cavalo, cita cachorro. Tradicionalmente no Brasil a gente não come essas carnes, mas a gente sabe que em outros lugares come. É um hábito consumir, então, não pense que seja só o porco, há uma lista interessante ali, mas talvez alguns se perguntem, Jordana, pastor Juscelino, isso aqui não foi só para o povo de Israel? Essa diferenciação entre animais puros, animais imundos? Você vai perceber que antes que Deus tivesse dado essa lei para o povo de Israel, ele já havia dado essa orientação para Noé, lá no tempo do dilúvio. Na separação dos animais na arca, Deus falou, separe animais puros e animais que são imundos. E aí eu quero trazer só uma ideia adicional a isso. Há pessoas que elas não temem a Deus, não têm o conhecimento da Bíblia, e elas já pelo conhecimento científico decidem abrir mão de alguns alimentos. Então só pela questão da saúde, já tem gente indo nesse caminho. Entende que algumas carnes elas são mais gordurosas, elas são mais perigosas, a questão das bactérias e tudo mais. Mas para nós cristãos, que temos a luz da Bíblia, nós entendemos que um dos motivos pelos quais nós somos chamados a nos abster de alguns alimentos, não é só pela questão da saúde, é também por uma questão de obediência. Porque quando Deus deu essa orientação para Moisés, Moisés provavelmente não entendia o porquê de muitas dessas coisas. Não tinha acesso às pesquisas, aos avanços que a gente tem. Isso que o pastor falou é muito interessante, pastor Rafael, porque geralmente quando há uma pessoa que tem um problema cardíaco, de hipertensão, algo relacionado a isso, um dos primeiros alimentos que o médico pede para tirar do cardápio, qual que é? É a carne suína. Exatamente, é o bacon, é aquela comida gordurosa. Então a gente já tem muito isso do nosso dia a dia. A gente já tem evidências no nosso dia a dia, né, da própria ciência comprovando, né, o que a Bíblia estava dizendo. E assim, o cristão ele tem um estímulo a mais. Porque é obediência. Tem coisas que a gente faz por obediência. Né? Quando me perguntam assim, meu vizinho esses dias perguntou assim, pastor, por que você não come X coisas, essas coisas? Eu disse assim, é porque eu decidi obedecer a Deus. Como assim? É porque está na Bíblia. Está na Bíblia, eu não acredito. Aí abre a Bíblia. Então, o primeiro motivo pelo qual um cristão deve se abster é por obediência. E ao decidir abrir mão de alguns alimentos, o cristão está dando uma declaração universal para Deus, para todo mundo, de que ele entende que Deus é o dono do seu corpo. Então, esse é o primeiro motivo. É verdade. Entender que Deus é o dono do meu corpo e por isso eu me abstenho. Como resultado dessa obediência, Deus nos honra com a saúde. Sim. Então a saúde ela é o resultado e não o fim. Agora, acrescentando a essa lista dos alimentos, pastor Juscelino, nós temos o álcool também, que entra como algo que Deus, né, não gostaria que nós usássemos, né, que Deus pede para a gente não usar. Quais textos bíblicos falam sobre isso? Afinal de contas, a Bíblia, por exemplo, ela fala do vinho. Jesus, inclusive, não fez um milagre, não multiplicou o vinho. Então, por que nós não podemos usar o álcool? É um vinho diferente que a Bíblia está mencionando? O senhor pode explicar isso para a gente? Olha, muito interessante, viu? A gente tem que considerar que na época bíblica, no passado, na era antiga, não havia toda a ciência em torno do vinho, né? Enólogos, né? Os profissionais. O processo industrial, o processo industrial não havia. A fermentação do vinho era natural, né? Guardado em barris, muitas vezes. O vinho velho, ele tende a ter um teor alcoólico ali muito maior. Quando Jesus transformou a água em vinho, foi o vinho, e aliás a palavra vinho se aplica ao suco de uva puro também. Existem algumas palavras... Tem alguma questão com a tradução do texto, tem também, né, pastor? Agora, Jesus Cristo jamais receitaria o álcool, porque o álcool altera o sistema nervoso, até o Detran sabe disso, inclusive, né? E o detalhe é o seguinte, Jesus Cristo, com a consagração que ele tinha a Deus, jamais receitaria algo fermentado. Na ceia, por exemplo, que tem o vinho da ceia, o pão era sem fermento e o suco, o vinho chamado vinho, era suco de uva puro, porque representava a pureza de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Um verso apenas, uma frase. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Claro que nesse contexto ele está dizendo, como em outro momento, que não tem outro conselho que complementa, Provérbios, que diz assim, não olhe para o vinho quando ele estiver vermelho, forte,
havia alteração de cor quando ele estava alcoólico. Eu encerro dizendo o seguinte, o que comer então? Lá em Gênesis, Deus falou, verduras, frutas, cereais, oleaginosas, invista muito nisso e com moderação carnes. E olha, a lista do que é saudável, do que é bom, é muito maior do que aquilo que Com Deus certeza. proibiu, né, pastor? Sim, Ele sim. nos deixou muitas opções. Agora, a gente está se encaminhando para a parte final do programa. A gente deu apenas alguns exemplos que você que já tem a revista do Ponto de Partida pode explorar muito mais a fundo, né, pastor Juscelino? Mas eu acho importante a gente destacar aqui, antes de encerrar, qual a ligação que a nossa alimentação, que aquilo que a gente come ou bebe, qual a relação que isso tem com a nossa vida espiritual? Como é que isso nos afeta? A Bíblia, ela dá uma lista do que seria o ideal de Deus para nós. Os frutos que um cristão deveria produzir em resultado da obediência a Ele. Eu vou ler para vocês o fruto do Espírito. A Bíblia chama assim. Gálatas 5, verso 22, diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ó, anota esses dois últimos aqui, ó, mansidão e domínio próprio. Entendendo que Deus quer se comunicar conosco espiritualmente, a nossa mente é essa antena conectada, o Wi-Fi de Deus conosco. E uma mente brilhante não é nada com um corpo doente. A Bíblia fala que é desejo de Deus que a gente produza esses frutos do Espírito. E só é possível produzir esses frutos se a nossa mente estiver clara, se o nosso corpo estiver saudável. Aqui fala de mansidão e domínio próprio. Eu queria falar agora para você, que fala assim, isso é impossível para mim, isso é muito difícil, eu não consigo. Um conselho bíblico. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus existe poder para ajudar você a tomar as melhores decisões, escolher os melhores alimentos e se libertar dos vícios que te aprisionam. E a gente crê nisso, né, pastor? Existe liberdade plena em Cristo Jesus. Muito bem. Pastor Juscelino, suas palavras finais sobre esse tema. Perfeito. Romanos 12, versículo 1, tem uma frase muito interessante. Deus quer falar contigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Deus quer tornar você saudável, quer que você tenha felicidade e não seja prisioneiro de impulsos, que o seu temperamento seja controlado por um estilo de vida saudável, que a sua vida seja consagrada a Deus para fazer outros felizes, para ser feliz, para almejar algo superior, que é a eternidade, onde não haverá dor, sofrimento, morte. Cultive bons hábitos para ouvir melhor a voz de Deus. É isso, né, pastor? Deus quer que a gente viva uma vida abundante. E não dá para viver uma vida abundante se a gente estiver com algum problema de saúde, né? Existem diversos conselhos na palavra de Deus para que eu e você possamos viver essa vida abundante, ter mais saúde. E olha, eu quero aproveitar para agradecer os nossos convidados por essa conversa tão enriquecedora. A gente cresceu muito aqui juntos. Muito obrigada, pastor Rafael, pastor Juscelino, mais uma vez por nos abençoar aí, abrindo a palavra de Deus. E você que está em casa, que a gente possa entender juntos aqui que cuidar da saúde não é apenas uma forma de autocuidado, mas é também uma forma de honrar a Deus, que quer fazer do meu e do seu corpo um templo para que o Espírito Santo habite. Muito obrigada pela companhia, foi muito bom conversar com você e passar esse comecinho aí de manhã de domingo mais uma vez aí com você aí na sua casa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Band. Eu fico aqui pensando o que acontece aí no seu coração quando você estuda temas como esse. E eu penso assim, olha, será que essa pessoa tem saúde? Você se considera saudável? Se você está bem de saúde, então continue nessas práticas. Agora, de acordo com a palavra de Deus, se você precisa melhorar algum aspecto, olha, Deus está aí para te ajudar. É um ajustezinho aqui, outro ali, né? Tudo isso pode fazer muita diferença para a gente ter uma vida saudável, a gente viver mais e viver melhor. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Então, que Deus te fortaleça muito nesse propósito. Lembrando
que se você quiser ter mais contato com a gente, você pode vir aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. É o endereço dessa igreja, Igreja Adventista Central de Curitiba. E nós nos reunimos em vários momentos, mas os principais são quartas e domingos às 19h30 e aos sábados o nosso culto principal a partir das 9h10 da manhã. Se você vier aqui com sua família, você será muito bem recebido, tenha certeza. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de muita saúde para você e sua família. Até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.